De maneira mais calma possível, quero compartilhar com vocês neste primeiro vídeo, que teremos uma sequência de pelo menos mais um, ou talvez dois, tratando do mesmo assunto, dízimos e ofertas. Essas imprecações maldosas, aqueles charlatães da fé, ladrões, e ladrões são aqueles que tomam o dinheiro do próximo sem uma aplicabilidade genuína. Isso é que é ser ladrão. Apropriação indébita, charlatanismo. Eu vou me organizar aqui dentro de alguns textos escriturais para provar para vocês, que essas imprecações não existem mais. No caso dos filhos de Yahulim, chamados Yahushualim, os que creem em Yahushua, por vários motivos. Vamos ao primeiro. Eu não sei se apenas um vídeo será suficiente. Vamos começar com Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Eu gostaria que você me acompanhasse com as escrituras. Eu vou de maneira bem calma, pausadamente, dando-lhe tempo para que você nos acompanhe nesse raciocínio, que é muito importante para a sua vida, para o seu futuro espiritual. Eu tenho um amigo que estava com uma situação deprimente, indo de mal a pior, porque aceitou a imprecação maldosa de um determinado pastor, entre aspas, que disse que ele não havia dado dízimo. Então as coisas começaram a piorar para a sua vida. E aquilo que você aceita passa a acontecer, quando na realidade Yahushua, nosso Salvador amado, não está participando de nenhum tipo de maldição, nenhum tipo de imprecação sobre os seus escolhidos. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Yahushua, Yahushai, que nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Yahushua, portanto, fez maldito no nosso lugar. Assumiu todo tipo de imprecação, todo tipo de maldição. Abrão, quando chamado pelo Altíssimo, recebe a bênção da prosperidade e a garantia também. Está lá no livro de Bereshit: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Mas ainda lembrando sobre o fato desse irmão abençoado mesmo, estava em situação crítica, falou comigo: ó, irmãos, estou pensando até vender o meu carro, estou passando necessidade lá na minha casa, passando privações seríssimas mesmo. Já até contei isso aqui, esse testemunho para a exaltação da majestade. Estou repetindo, porque é um assunto que hoje eu tive a oportunidade de conviver espiritualmente com determinadas pessoas que infelizmente ainda são escravos desse sistema maldoso e que visa a parte financeira das pessoas, não a sua alma. Entendeu? A alma está em segundo plano. O primeiro plano é se o indivíduo tem alguma posse, alguma condição financeira. Isso não é um juízo precipitado, julgando ou condenando, como também abrimos espaços aqui para dizer que, com exceções, com raríssimas exceções, essas coisas acontecem. Imprecação, portanto, sobre os filhos de Yahulim, aqueles que não dizimam ou não ofertam, isso aí não tem consistência escritural. Um texto bíblico que eles se apoiam muito para tentar amaldiçoar as pessoas e se tornam eles amaldiçoados, porque aqueles que abençoam
Os filhos do Altíssimo são abençoados. E os que tentam amaldiçoar são amaldiçoados. Essa é a promessa feita a Abraão e extensiva a todos nós. Mas o texto que é muito usado é esse aqui. Malaquias, capítulo 3. Roubará o homem a Elhurim, todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Aí o malandrão, né? Preguiçoso, quer viver às custas só do trabalho do próximo, né? Contrariando inclusive o exemplo lá do apóstolo emissário Shaul, trabalhava com as suas próprias mãos para não ser pesado a quem quer que fosse. Devemos até, os que querem, dizimar ou ofertar. Isso é uma coisa muito pessoal, muito espontânea, sem nenhum tipo de ameaça, nenhum tipo de imprecação. Maldição não existe mais para os crentes que já foram resgatados pelo sangue de Yahushua. E aqui fala no versículo 9, com maldição sois amaldiçoados porque me roubais vós a nação toda. Aí o malandrão pega isso aqui, tá vendo? Está roubando o dízimo, está roubando do Altíssimo. Por isso que a sua vida não vai para frente, os seus negócios estão indo de mal a pior. Vai acontecer tragédia na sua vida. São agentes do inferno mesmo, esse pessoal. Eles não conseguem andar pelo Espírito, porque o Espírito da verdade, o que ele gera dentro de nós? Espontaneidade até de contribuir, se for necessário. Se for necessário. E a Urim ama o que dá com alegria. É necessário ajudar um próximo, ajudar o irmão, principalmente os da própria fé, né? Principalmente os da própria fé, da família, nossos familiares. Isso aí é mandamento. Mas não está em primeiríssimo lugar, não. Agora vamos, antes de darmos prosseguimento, vamos entender o que é esse roubo. Qual o perigo que realmente está inserido dentro desse texto sagrado de má interpretação pelos oportunistas da fé, os charlatães. Vamos lá em Atos capítulo 5. Atos capítulo 5. Estou indo bem devagar para que você me acompanhe também aí com a sua Bíblia, com as Escrituras Sagradas. Pega qualquer versão, nós fazemos a transliteração quando necessário. Entendeu? Problema não. A mentira de Ananias e Safira. Você vai ver agora o que é roubar. Entre aspas. Ora, certo homem chamado Ananias com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do valor, sabendo sua mulher. Mas levou o resto e o depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Cafos ao Pedro: Ananias, por quê? Encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, retendo parte do valor da propriedade. Agora veja bem. Versículo 4. Guardando-a, não ficava para ti? Ninguém é obrigado a dar coisa de cima alguma. E vendida não estava em teu poder? Por que planejaste isso em teu coração? Não mentiste aos homens mais. Aí Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e morreu. E um grande temor caiu sobre todos os que isso ouviram. O mesmo aconteceu com a sua mulher. Vendesse, portanto, aquela terra, foi isso que aquela propriedade. Cafos perguntou para ela: passaram um período de quase 3 horas. Depois das 3 horas, o marido já estava morto. Entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Perguntou-lhe Pedro, Cafos: dize-me, vendesse, portanto, aquela propriedade? Respondeu ela: sim, portanto. Veja aí o que é roubar. Tal procedimento, sem dúvida alguma, todos nós concordamos que vai atrair para si uma maldição, um castigo. Isso é inquestionável. Agora, maldição, do jeito que se pratica nos dias de hoje,
A propósito, as Escrituras falam que não devemos fazer voto. Não está escrito? Mas se votarmos, temos que cumprir. Você não é obrigado a votar, mas se você votar, você tem que cumprir. Nesses casos, especificamente nesses casos, sim, a pessoa está tomando sobre si o castigo. É exemplo de Ananias e Safira, que tentaram roubar, subtrair o que não mais lhes pertencia, porque haviam concordado em doar, não eram obrigados a doar definitivamente, guardando ou não ficava para si, versículo 4, e vendido não estava em teu poder, podia vender, guardar o dinheiro, era dele, mas a partir do momento que tentou roubar, aí sim, isso é caracterizado como roubo. Essa interpretação de que quem não dá o dízimo e oferta está roubando é uma grosseira mentira de Satanás. Esse tipo de imprecação não existe mais, conforme Gálatas, capítulo 3, versículo 13. E Yahushua tornou-se maldito no nosso lugar. Outro exemplo, 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Você conhece a parábola do fariseu e o publicano? Eu nem vou aqui me preocupar em transliterar a frasezinha, fariseu mesmo. E o publicano. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um era fariseu e outro publicano. Um orava de si para si mesmo, dizia, eu não sou como os demais homens. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu não sou nem como esse publicano, eu jejuo 2 vezes por semana. Dou os dízimos de tudo que eu ganho. No plural ainda, os dízimos, né? Dizimista fiel que foi para o inferno. O publicano ali, levantava com dificuldade os seus olhos ao céu e dizia, ser propício a mim, pecador. Diz que este saiu justificado e não aquele. O cara era dizimista fiel, mas não foi justificado. Menyahu 23, 23, o que fala? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo de tudo, do entro, do cominho, da hortelã, mas negligenciam o mais importante, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias fazer essas coisas sem omitir aquelas. Já contei aqui a experiência de um amigo que ficou ausente de uma determinada igreja, eu não sei se posso chamar de congregação. Depois de um certo tempo encontrou-se lá com a dirigente, até, segundo ele, uma pastora. E uma das cobranças que ela fez inicialmente, a sua saudação, depois de tanto tempo que não encontrava com membros da sua igreja, você está em falta, dizia ela. Dizia para esse amigo meu que ele estava em falta com os dízimos. Estava mais preocupado com o dízimo do que com a alma dele, se ele estava bem ou não. Para onde foi que estava acontecendo? Aí ele disse para mim, eu nunca mais voltei lá naquela igreja. Fez muito bem. Fez muito bem. Se o seu pastor está preocupado mais com o seu dízimo do que com você, o que você tem que fazer? Hein? O que você tem que fazer? Me responde aí. Não dá para responder, né? Não tem som, né? É isso mesmo que você está pensando. Ó, fui. Fica com a sua igreja para você. Outro disse o seguinte para mim. Aqui é assim. Eu falei, irmão, para com esse negócio, rapaz, de ficar amaldiçoando membro aí da sua congregação, da sua igreja. Aqui é assim. Me deu o dízimo, está amaldiçoado, tem que dar na marra, pagar na marra. Então, fica aí essa advertência. Fica aí esse aviso. Cuidado com esses espertalhões aí da fé. Quando vier com qualquer tipo de imprecação contra você,
manda para os quintos dos infernos e responda para essa pessoa: e a Oxum já foi maldito no meu lugar. Eu não mereço, não sou salvo por dízimo, não sou salvo por oferta. Posso dizimar, posso contribuir, segundo cada um propôs no seu coração, segundo o Espírito da Verdade nos inspirar a fazer. Agora, sob ameaça, não aceita não, irmão. Isso pode esculhambar a sua vida espiritual, viu? Burrice pega, é contagiante, é contagiante. E se você aceitar essa malandragem desses picaretas aí da fé, sem dúvida alguma vai acontecer mesmo. Igual aconteceu com esse irmão abençoado. Oramos, quebramos aquela obra do diabo, depois você precisava ver a vida, o testemunho, a vida desse moço, como é que mudou completamente. Depois que quebramos aquela maldição que havia sido lançada sobre ele, o pastor. Estou aqui para falar mal de pastor, não. Eu fui consagrado a pastor também, entendeu? O pastor verdadeiro que eu conheço é um só. A maioria que eu conheço só está preocupado com o dinheiro do próximo. Verdade ou mentira? Agora, com exceções, é lógico. Ninguém aqui é insano e responsável para ficar dizendo que está todo mundo igual. Agora, se você está nessa de dizimar sob ameaça, se não der o dízimo, não está abençoado, vai prosperar, para mim você é um analfabeto e que merece realmente ficar sozinho. Cria uma igreja só para você. Cria uma igreja só para você, fica ali. Ah, mas fulano deu o dízimo e foi abençoado. Claro, a Bíblia não condena ninguém de dizimar, ofertar, não. Ainda hoje o Espírito Santo falou comigo: Kadosh, o Espírito da Verdade, me honra com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. É isso aí, é bíblico. Você honrar o Altíssimo com os seus bens, com as primícias, sobre toda. Mas nunca o Espírito Santo vai dizer para você: se você não me der algum dinheiro, vou te castigar. Eu nem sei o que falar, vou até ficar calado para não dar muito seguimento. Se houver outra oportunidade, falaremos no outro vídeo. Um abraço, até a próxima.